Olá, pessoal, boa tarde, gente. Vamos fazer um bolo de noiva. Eu fiz um bolo agora no São João, mas não ficou do jeito que eu queria. Não tinha os ingredientes certo, adequado para eu fazer o meu bolo de noiva. Hoje eu vou fazer. O chocolate eu coloquei outro. Esse é o chocolate muito bom para fazer. Aqui as frutas estão de molho no vinho desde ontem. Aqui é ameixa, uva passa e fruta cristalizada. O vinho que eu uso é esse aqui. Uso a coca, o leite moça, farinha de trigo e ovo. Se eu ver se precisa, aí eu coloco açúcar. A não ser isso, eu não coloco. Tá certo? Aqui eu já passei a margarina e vou montar com farinha de trigo. Aqui é a nossa gordura vegetal. Vamos fazer nosso bolo. A questão que eu tô filmando, a margarina que eu tô usando é essa daqui, Deline. Certo? Eu vou colocar 3 colheres bem cheias de margarina, 3 colheres. E vou colocar 4 ovos, tá certo? Eu gosto de separar as claras, bater separada em neve, para depois, no final, eu misturar, ok? Vamos bater as frutas. Coloquei a metade das frutas aqui no liquidificador. Vou colocar um pouco de coca, para ficar mais fácil, para bater, para não ficar muito pesado no liquidificador. Olha, já bati no liquidificador as frutas. Aqui tem 300 ml de cada uma delas. A forma já está montada. Esses limões aqui é o que eu faço a cobertura do açúcar. Faço açúcar para fazer a cobertura do bolo. Eu gosto ele com limão, bastante limão, porque ele fica bem azedinho, não fica aquele doce enjooso. Vou mostrar também a vocês como é que eu faço a nossa cobertura. Olha, a nossa clara já está batida em neve. Eu coloquei aqui um copo, esse copinho assim americano, de açúcar. Aqui está 3 colheres bem cheias de margarina e 4 gemas. Vou bater aqui bem e vou colocar o açúcar. Depois vou passar para essa vasilha aqui que é maior para mim bater. Olha, vou colocando aos pouquinhos, porque já tem muita coisa que tem muito açúcar, para não ficar muito enjooso. Olha, gosto de colocar um pouquinho de baunilha, mais ou menos uma tampinha. Certo que tem o vinho, essas coisas tudinho, aí não fica aquele cheiro de ovo, mas eu gosto de colocar um pouco. Aqui eu já bati a margarina, a gema e um copo de açúcar. Aqui tô colocando a medida da farinha de trigo e vou peneirando aos poucos. Eu vou colocar 6 copinhos desse aqui, ó. 6 copos. Aos poucos, nessa massa eu coloquei coca. Vou mexendo aos pouquinhos. E vou colocar também vinho. Colocando um e outro. Aqui já estou colocando as frutas. E aqui eu não bato mais. Desde quando eu comecei a colocar a farinha de trigo, eu não bato mais com a batedeira. Só com a colher, mexendo bem leve. E por último, que eu vou colocar as claras. Aqui tá o chocolate em pó, 100% cacau. Vou colocar um copo dele. E vou colocar leite condensado. Leite moça. Coloquei a farinha de trigo, mexendo devagarinho. Colocando as frutas cristalizadas. Por último, vai ser colocado
como eu falei, aqui vai ser colocado as claras e o chocolate em pó. Eu peneiro também o chocolate em pó e coloco devagarinho. E o leite moço eu vou colocando aos poucos, para ver mais ou menos como é que vai ficar de açúcar. Olha, foi a maior luta bater esse bolo nessa vasilha, porque é pequena demais. Fica transbordando. A sorte que eu tenho esse fouet aqui, assim. Aí fica melhor para mexer. Vou colocar na minha panela, que isso é uma panela. Isso aqui não é uma forma de bolo, é uma panela. Vamos lá? Olha, e sobre fermento, eu só coloquei uma colher rasa de sopa. Porque a minha farinha, eu coloquei farinha sem fermento. Olha, aqui é nossa cobertura de açúcar. Aqui temos a gordura vegetal, temos açúcar, vou misturar. Aqui temos suco do limão. E vou colocar um pouco de leite condensado, isso aqui. Se eu ver que vai precisar mais um pouco, eu vou colocar metade de um copo desse aqui de leite camponesa. Esse aqui é leite camponesa, ele tá aqui, que é daquela embalagem maior. Eu coloquei aqui nesse depósitozinho. Pega a gordura vegetal, o açúcar. O açúcar eu, no momento, só coloquei metade, dá uma mistura. E vou colocar o suco do limão. Aqui tem 6 limões e o leite condensado. Se precisar, eu coloco um pouquinho, meio copo do camponesa, certo? Olha que maravilha, eu acabei. Não precisou, gente, colocar o leite condensado assim, meio copo. Eu coloquei uma colherinha só para dar um gostinho bem cheia, uma colher de sopa. Ainda sobrou o suco do limão, esse aqui eu vou tomar para cortar a gripe. Eu vou mostrar o ponto da massa. O ponto dessa massa de açúcar para cobrir o bolo é isso aqui, veja. A minha mão, olha aqui, ela tá sem nada, tá certo? Tanto que eu vou pegar um pano de prato, que ela tá um pouco molhada. Pronto, sem nada. O ponto é isso, ó. Tá vendo? Ó, coloquei a mão, retirei e não grudou nada na minha mão. Ó, o ponto é esse para nós cobrir o nosso bolo. Tá certo? O certo mesmo seria fazer esse bolo com 3 dias depois, colocaria a cobertura. Mas já que eu sou um pouco apressadinha, aí tô fazendo logo tudo agora. Tá certo? Mas eu só vou cobrir esse bolo à noite. Pega no momento, ele está assando, tá a 180 graus. Vai passar 1h30 ou até 2 horas no forno, para poder ficar assado o bolo, tá bem? Mas amanhã eu mostro já ele coberto, todo cobertinho. Hoje à noite mesmo. Gente, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.